Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus, né? O Senhor nos conduziu mais uma noite para aprender com a sua palavra. Nós estamos estudando o livro de Josué. Falamos sobre o capítulo 9 na última segunda. Terminamos o capítulo 9? Sim, né? Terminou. Agora nós vamos começar o capítulo 10, né? No capítulo 9, nós falamos um pouquinho sobre aqueles grandes povos que existiam na terra de Canaã: Heveus, Ferezeus, Amorreus, Cananeus, Jebuseus. Todos esses eram grandes povos que existiam naquela terra e que Deus foi permitindo que o povo viesse conquistar aquelas terras, tirando aqueles povos que já existiam lá. E no capítulo 9 falou que esses 5 reis, eles se juntaram contra o povo de Israel, contra Josué, porque eles haviam tomado a cidade de Ai e de Jericó. E aí a Bíblia nos revela que um daqueles povos, que eram os heveus, que eram de Gibeão, eles se vestiam, de roupas de mendigos e foram fazer aliança com o povo de Israel. E Josué, sem consultar Deus, fez aliança com aquele povo. Só que aí, depois de 3 dias que Esse foi é o feito... 10, pastor. Esse é o 9. Não, porque eu estou lendo aqui no prefácio do 10, é isso que a senhora está falando aí. Mas não é não. Não é não? Não. Ainda não é não. Tá. Parece que é, mas É igual, é a mesma coisa. Parece que é, mas não é. Você vai ver que não é. E aí, o povo de Gibeão, os grandes da terra, se vestiram de roupa de mendigo e foram fazer aliança com Josué. E Josué ali fez aliança sem consultar a Deus. Depois de 3 dias, Josué, quando foi invadir Gibeão, viu que os moradores daquela terra eram o povo que ele tinha feito aliança. E aí ele não pôde invadir, só que ele falou: olha, vocês vão ser meus escravos, né? E aí eles falaram que eles iam sempre cortar lenha e trazer água para a igreja, né? Para o templo, para o santuário do Senhor. Então, na verdade, queiram ou não, eles vieram a ser os obreiros da casa do Senhor. Eles não podiam estar, dentro fazer parte da congregação, mas tudo que era a respeito de lenha, do fogo no altar, da água para o sacerdote se banhar, antes de entrar no Santo do Santo para oferecer o sacrifício. Então, tudo isso era departamento desses moradores de Gibeão, gibeonitas, que fizeram uma aliança com Josué. E agora, aqui no capítulo 10, a gente vai falar sobre os outros 5 reis. Porque, na verdade, aqueles 5 reis, aqueles reis todos se ajuntaram para ir contra o povo de Israel. Só que Gibeão falou assim: a gente está na roça, se a gente for, ir com esse povo aí, a gente vai ser derrotado. Então vamos na frente e vamos fazer aliança com eles. E deixou o resto dos reis para trás. E aqui no 10 vai falar justamente sobre isso. O que aconteceu depois, versículo 10, 1. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, que era rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Então, o que aconteceu aqui? Todos aqueles outros reis, inclusive o rei de Jerusalém, vendo que o povo de Josué, o povo de Israel, havia tomado a cidade de Ai, havia tomado a cidade de Jericó, e agora Gibeão vai lá e faz aliança com eles temeram muito. Por quê? Porque o povo de Gibeão ainda era um povo de homens valentes, ele está falando aqui, que era uma cidade grande, como uma cidade real, não era uma cidade pequena, era grande, e os homens de lá eram valentes. E aí ele ficou bravo, porque na verdade quebrou a aliança que tinha com eles e foi fazer com o povo de Israel. Foi mais ou menos isso que eles fizeram, porque eles estavam todos aliançados para ir contra Israel. Aí Gibeão vai lá, junto com o povo, faz aliança com o povo de Israel e larga eles para trás, entendeu? E aí o povo de Jerusalém, o rei de Jerusalém, viu isso e ficou bravo.
né? Falou, poxa vida, Gibeão foi para lá. Aí olha a decisão que ele toma. No 3, pelo que Adoni-Zedeque, que era o rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oã, que era rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai-me, firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então a intenção do rei, né, de Jerusalém era fazer aliança com essas outras cidades para que viesse combater Gibeão, porque se revoltou contra Gibeão, porque Gibeão fez paz com o povo de Israel. No 5, então se ajuntaram, subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo, não retireis as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e a toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os tema, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. A gente vê aqui que o rei de Gibeão, ele, né, com medo de toda aquela multidão, daqueles 5 reis que veio contra ele, para que ele pediu auxílio? Para Josué, porque ele havia feito uma aliança com Josué. E Josué, ele foi consultar a Deus no que ele iria fazer. Se a gente for ver, ele era muito volúvel, né? Uma hora consultava a Deus, outra hora não. Outra hora não. Ser humano como nós. Mas aí o que nós entendemos? Que Josué, ele foi enganado pelo povo de Gibeão. Porque ele falou assim, vocês vêm de uma terra distante ou vocês são daqui do lado? E aí eles falaram, não, nós somos de uma terra distante. Eles usaram, né, de mentira para enganar Josué. E aí o que acontece aqui? Josué, ele poderia ter falado assim, eu não vou subir e te ajudar. Você não me enganou no passado? Agora eu não vou estender as minhas mãos para você. Porque nós como seres humanos somos assim. Pisou uma vez no nosso calo, a gente guarda aquela mágoa e no momento oportuno a gente vai lançar em rosto, né? E vai falar, não, agora eu não vou te ajudar. Não, você não fez aquilo no passado por mim? Contra a minha pessoa, contra mim, ou falou mal, ou se revoltou em alguma questão e houve um atrito no passado, e aí agora no presente a pessoa vem com toda a humildade, pede ajuda para você, mas aí você guardou aquela mágoa no seu coração e você não ajuda. Aqui a gente vê que não. Josué aqui, ele está não como da outra vez, quando os homens vieram de mendigo e ele foi lá sem consultar Deus, fez aliança. Agora não, ele parou e falou assim, agora eu vou consultar Deus, porque vai que eu vou ajudar os gibeonitas e aí a prova vem para mim, porque não era para eu ajudar. Então agora eu estou entendendo, eu tenho que consultar Deus. E aí ele foi lá, sem mágoa no coração, consultou a Deus. Deus falou o quê? Vai porque eu vou te dar a vitória. E aí ele foi. Por isso que nós, igreja, nós como seres humanos, nós às vezes recebemos afrontas, somos humilhados, né? Existem muitas coisas nos nossos tempos que afetam o nosso coração. E muitas vezes a gente guarda para nós. E Deus, através dessa palavra, Ele veio nos mostrar que isso não é do agrado dEle. Porque Deus não falou para Josué, ó, já que eles no passado vieram aí e mentiram para você, não ajuda eles não, deixa eles morrer lá. Não, mas a Bíblia fala que Jesus ele veio na terra para nos mostrar o seu amor, para nos mostrar que nós temos que ser diferentes da terra. O povo da terra realmente não ajudaria, né? Você pisou no meu calo no passado, você mentiu para mim, agora você não tem vez comigo. Então Deus ele veio para mostrar isso para nós, que o amor, né? O amor Deus fala assim, quem não ama Ele acima de todas as coisas, acima de uma mágoa, acima de um rancor, acima de uma humilhação, nós temos que amar a Deus e fazer a sua vontade, não andar segundo o nosso coração, mas segundo a vontade de Deus.
e foi isso que Josué fez. Então Josué foi lá, consultou a Deus, Deus falou, ó, nada de raiva, pode ir lá, vai lá, que eles eram inimigos, mas agora já são escravos de vocês, porque para o povo de Israel, os gibeonitas eram escravos, eles iam rachar lenha e pegar água para servir no templo, mas para Deus eles eram obreiros da casa do Senhor, porque sem a função deles, as coisas não aconteceriam. Como que o fogo ia arder continuamente sobre o altar se não tivesse ninguém para trazer a lenha? Né? Como que o sacerdote entraria no Santo dos Santos sem se lavar primeiro, se não tivesse a água que os gibeonitas trouxessem? E a gente vê que não só nesse tempo, como eu falei, até na época de Salomão, os gibeonitas eram os únicos que ainda faziam esses trabalhos no braçal. Ou seja, era uma cidade muito grande, um povo muito grande, que ficou a serviço do Senhor para essa obra. Por quê? Porque na verdade eles mentiram, tiveram medo, mas eles criam em Deus. Porque eles falaram assim, não adianta, Josué, a gente se unir com aquele bando de 5 reis, se o Senhor já determinou o nosso fim lá. E nós sabemos que se Deus determinou, está determinado. O que ele está falando? Eu creio que Deus é poderoso. Se Ele tem uma sentença contra a minha vida e eu não me arrepender, eu também, vou participar da ira do Senhor. E ele falou, não, a gente crê em Deus, crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Faz uma aliança conosco e não permita que venha essa ira do Senhor sobre as nossas vidas. E Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, permitiu que esse povo vivesse. Só que também permitiu agora que esses 5 reis se levantassem contra ele. E aí Deus fala para Josué, vamos continuar agora aqui, fala para Josué, vai lá que eu vou te dar o povo. Aí falou aqui, ó. Então, subiu Josué de Gilgal, no 7, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os tema, porque eu tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então, Josué aqui, se a gente vê algumas histórias sobre Josué, fala que Josué trabalhava muito à noite. A estratégia de Josué era invadir o território inimigo durante a noite. Durante a noite ele armava as emboscadas. Então, se a gente vê nos estudos, o que eu entendo, igreja? Que cada ser humano, um é diferente do outro. E Deus vai dando estratégia para cada um de uma maneira diferente. Se a gente for ver Davi já não fazia isso. Agora a gente vê Josué, que já várias guerras, Josué fazia isso. Ele ia de madrugada e ali ele cercava o povo inimigo e conseguia vencer as guerras. Aí o que eu falo para vocês que o Senhor me colocou no coração agora? Muitas vezes tem pessoas que não conseguem levantar de madrugada para orar, mas conseguem fazer um jejum de 12 horas. Você está entendendo? Então Deus ele vai te dar a estratégia para você vencer as suas guerras, as suas pelejas. Porque Deus, o que Ele quer? Ele não quer que você vá de qualquer maneira. Ele quer te dar a estrutura, a estratégia para você vencer as astutas ciladas do inimigo. E para você passar pela sua prova também, porque nós somos provados nessa terra. Aí aqui, vamos continuar. 10, E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante a Israel, E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Quem guerreou por eles? O Senhor. Porque eles estavam em obediência. Porque eles estavam ali cumprindo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor era que eles viessem realmente a ganhar todos aqueles povos. E Deus ali falou que Deus mostrou para Josué, através das pedras de Saraiva que caiu, que Deus era maior do que qualquer situação. Eles poderiam ter uma multidão de soldados, eles poderiam ter forças, eles poderiam, como foi falado aqui, homens valorosos, homens valentes, mas quem foi que destruiu o inimigo foi Deus, para mostrar para ele que quem peleja as batalhas dele é Deus. E Deus ele faz isso nos nossos dias também, igreja. Muitas vezes nós temos uma dificuldade, nós temos uma luta que estamos enfrentando, e o Senhor ele vai pelejar por nós, mas nós temos que pelejar também.
A Bíblia nos ensina aqui, ó, que Josué, ele foi para a batalha. Ele também foi guerrear. Mas aí o Senhor falou assim, peraí, eu não vou deixar ele vencer toda a guerra não, para ele ver que eu sou o Senhor e estou com ele. Ele deu o primeiro passo, agora os outros eu dou. Agora quem soluciona o problema dele sou eu. Mas ele saiu para guerrear, ele saiu para orar, ele saiu para jejuar, ele foi fazer a obra mesmo diante das dificuldades. E aí a Bíblia nos ensina isso. Que Josué aqui, ele obteve vitória, mas ele não ficou sentado no sofá da casa dele esperando Deus enviar as pedras lá para o inimigo, não. Ele usou a sabedoria que Deus havia dado para ele, foi de madrugada, cercou, entrou em Gilgal lá de repente, né? A Bíblia fala que foi de repente que ele foi lá contra o inimigo, e enquanto ele estava lá ferindo, Deus falou, eu vou ferir muito mais para você ver que é eu que estou no controle de tudo. E foi lá e matou com a pedra Saraiva, né? E até a cidade de Maquedá, no 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Que eu já li, né? E morreram, foram muito mais, do 12 agora. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Igreja, creio que tem muitas, né, palavras lindas na Bíblia, mas essa daqui é uma das mais lindas que existe. A Bíblia diz que os inimigos, eles começaram a fugir e Deus queria que Josué vencesse aquela peleja. E Josué, cheio de autoridade e ousadia, ele chegou e orou falando para que o sol viesse a se deter e a lua também parar. Ou seja, a lua não subia e o sol não se punha. E a Bíblia fala que não houve dia semelhante a este na terra, até os dias de hoje. O dia que Deus parou e ouviu um homem e parou o sol e parou a lua. Assim, na época que foi escrito a Bíblia, não existia cientistas. Hoje, se a gente falar assim, vamos ver o pôr do sol? Se a gente for analisar cientificamente, não existe pôr do sol e não existe nascer do sol. Por quê? Porque o sol está parado. Ele não anda. O sol não anda. Deus colocou ele lá e Deus colocou a lua lá. Eles não andam. Quem anda? A terra anda. Nós andamos. E aí eu estava vendo um estudo que fala assim, se o sol parou, ele já estava parado. A lua parou, ela já estava parada. Mas quem parou foi a terra. Mas para os cientistas, não existe para a terra. Porque se a terra para, o universo parou. E aí eu lendo isso, eu fiquei maravilhada essa tarde. Igreja do Senhor, o Senhor ele parou. Ele não parou o sol e parou a lua, ele parou o universo. Porque tudo está no controle do nosso Deus. Quando o nosso Deus ele fala assim que ele mede com as palmas das mãos dele a água do oceano. Quando Deus ele fala que ele conhece cada estrela pelo seu nome. A gente não consegue imaginar a grandeza do nosso Deus. O poder que o nosso Deus tem. E muitas vezes nós paramos no tempo. Nós não prosseguimos com Cristo por causa das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje. Nós esquecemos de quem é esse nosso Deus grande e poderoso, que fez o universo parar para dar a vitória para o povo de Israel. E se a gente for ver aqui, nem foi toda a vitória, porque se a gente vai continuar aqui no versículo 28, vai falar sobre os outros reis que ainda estavam lá, ainda foram guerrear contra eles. Então assim, Deus parou um dia inteiro, quase o sol, a terra,
ao universo, ele parou para dar a vitória somente contra o povo que estava lutando contra Gibeão, contra os gibeonitas. Nem foi para assim, foi algo estrondoso que Deus fez para dar vitória para todo o povo de Israel, conquistar toda a terra de Canaã. Não, nem foi para isso. Foi por causa de apenas alguns reis que estavam contra os gibeonitas. E Deus foi ali, deu a vitória para Josué, para mostrar que Ele é Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele fala assim, que de todos a quais o Pai o deu, de maneira nenhuma Ele lançará fora, o Senhor está falando do cuidado que Ele tem, o Senhor Jesus, por cada um de nós, daqueles que o Pai o entregou. E se hoje eu e você estamos aqui, é porque o Pai nos escolheu e nos falou: Jesus, vai lá, ajuda ele. Que a salvação venha sobre a vida dele, que a paz venha sobre a vida dele, a alegria venha sobre a vida dele, que eles venham ter entendimento da palavra, que eles venham saber quem eu sou. O Senhor nos escolheu para viver esse tempo de salvação sobre as nossas vidas. Então nós temos que entender que o nosso Deus, Ele nos chama para algo muito grande. O conhecimento de Deus, o conhecimento de quem é o Senhor. E às vezes a gente vê assim, as pessoas... vou falar um pouco de política, se debatendo com outros por causa de coisas tão pequenas, e esquecem que o nosso Deus está acima de todas essas coisas, de toda a situação. Olha o exemplo para nós, a pandemia veio, graças a Deus o Senhor nos guardou, nós não fechamos as portas, ficamos uma semana só com as portas fechadas, estamos todos aqui, se nós pegamos Covid, eu peguei, mas passou, o Senhor não permitiu. Por quê? Porque nossas vidas estão na mão do Senhor. Por mais que venha uma guerra, que venha qualquer situação na nossa vida está nas mãos do Senhor. Só irá acontecer aquilo que o Senhor permitir. A gente tem que confiar, a gente tem que depositar nossa esperança, nossa confiança no Senhor. Porque assim como o Gibeão, o Senhor se mostrou grandemente para ele, Teria alguma coisa impossível para o Senhor fazer sobre as nossas vidas? Não tem, igreja. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui, então, em nome de Jesus. No 15, E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gigal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segue os vossos inimigos e fere os que ficaram atrás. Não os deixe entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. Então aqui ele mostra que todos aqueles reis, vendo a mão do Senhor, derrubando a Saraiva, vendo a mão do Senhor, parando a lua, parando o sol ali, que ainda fosse dia, para que eles viessem a guerrear. Esses reis, eles entraram numa cova. Só que aí Josué dá uma ordem para os seus soldados ali, para que colocasse uma pedra e ficasse alguns guardas ali, para que aqueles reis não saíssem daquele lugar. E falaram que os outros não viessem se deter e que tivessem que seguir os inimigos, que ficaram para trás, para eles não entrar na cidade. Então isso aqui tudo foi estratégia de Josué. Por quê? Porque ele creu naquilo que Deus falou para ele. Eu vou dar para você as cidades dos amorreus, desses inimigos que estão vindo contra a sua vida. E aí ele falou, o que ele fala para os soldados? Volta para a guerra, fica só alguns guardas aqui na boca da cova, guardando com a pedra, o resto volta para lá. Por quê? Porque eu estou sob uma palavra. Qual é a palavra? O Senhor nosso Deus já nos deu na vossa mão essa terra. A confiança que ele estava no Senhor. E porque ele andou, ele viu o sobrenatural e aí ele teve mais fé. Então, o lema hoje é não parar. Porque se a gente para, a gente não vê os milagres do Senhor, não vê o sobrenatural do Senhor e a gente não conquista aquilo que o Senhor tem preparado para nós. 20. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado das cidades fortes,
e tendo os que ficaram deles se retirado das cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que se movesse sua língua quanto os filhos de Israel. Depois disse Josué: abre a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. 23 agora. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazido aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. E depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados no madeiro até a tarde. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-os na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Então aqui a Bíblia fala que Josué foi lá e matou os 5 reis que estavam pelejando e que estavam presos naquela cova. E aí a gente entende, né, que através de um erro, né, de Josué, de ter feito aliança com os gibeonitas, Deus transformou aquele erro numa grande vitória. Por quê? Porque o povo de Israel se arrependeu. Porque eles viram que eles não podiam ter feito aliança sem consultar Deus. Mas Deus, como Ele é misericordioso, Ele foi lá e abençoou o povo de Israel mesmo assim. Na verdade, foi um mal que virou um bem. Por quê? Porque todas aquelas terras que era a região central de Canaã, esses reis eram tudo do centro de Canaã. A gente não sabe como que Deus ia usar de estratégia para que eles viessem a vencer esses reis. Mas por causa dos gibeonitas, da aliança que ele fez, Deus, né, foi o que impulsionou, né, uma coisa ruim foi o que impulsionou o povo a lutar contra esses povos e conquistar toda aquela região central de Canaã. Então a gente vê que, mesmo a gente vê de umas coisas assim que para nós parece que está dando errado, o Senhor no final faz dar certo. Por quê? Porque teve lealdade dos filhos de Israel de se arrepender e entender que as coisas têm que acontecer conforme Deus quer e sempre pedindo em oração, né, para Deus qual é a direção. Então eles entenderam, por isso que Deus deu vitória. Porque se eles não tivessem entendido, eu creio que Deus não tinha dado a vitória para eles. Porque se eles tivessem feito aquilo, não tivessem se arrependido e entendido, né, que Deus não quer que eles andem segundo a vontade deles, mas segundo consultando a Deus, eles não tinham obtido a vitória. Mas se eles obtiveram a vitória, é porque Deus transformou tudo aquilo que eles fizeram de ruim em algo bom, porque houve arrependimento da parte deles. Louvado seja Deus, né? E uma frase que eu vi fala assim: Deus socorre aqueles que têm aliança com Ele. Os gibeonitas, eles foram lá fazer aliança com quem? Com Josué. Mas na verdade a aliança era com quem? Com Deus. Porque eles sabiam que se o povo de Josué falasse assim: fiz aliança contigo e firmasse lá as mãos, a palavra do crente não ia ser mudada. É sim, sim e não, não. Então ele fez uma aliança com Deus, porque eles sabiam que o povo de Josué e o povo de Israel, eles temiam a Deus. Então de maneira nenhuma eles iam, né, romper aquela aliança. Então na verdade o gibeonita fez aliança com quem? Com Deus. E quando a gente faz aliança com Deus, mesmo nós conhecendo Deus na profundidade que os gibeonitas não conheciam, Deus usou de misericórdia e através dessa aliança que eles fizeram, eles também ganharam a sua salvação. Eles não morreram, porque o estudo que eu vi falava assim que as pedras caíram somente no povo inimigo. Não caiu uma pedra numa cabeça de um gibeonita nem do povo de Israel. Esse é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Quando Deus fala assim que não cai um fio da nossa cabeça que não é permissão dele, não cai um fio da nossa cabeça que não é permissão dele. E outra coisa que eu deixei para trás também, que agora eu lembrei,
A Bíblia fala que todos aqueles povos que existiam ali em Canaã, eles cultuavam o sol e cultuavam a lua. Por isso que Deus parou o sol e a lua para eles. Porque na verdade, no meio da guerra, não fala aqui, mas provavelmente eles invocaram os deuses dele, né? Deus sol, Deus lua, e não houve, né, sucesso. Porque desde a época de Abraão, lembra que eu falo? Desde a época de Abraão, eles se voltaram contra Deus. Eles começaram a cultuar as imagens de escultura e não se voltou mais para Deus. Por isso que Deus, né, arquitetou toda essa ira sobre a vida deles. Por quê? Porque eles se viraram contra Deus. Por isso que Deus permitiu que toda, né, essa rivalidade do povo de Israel pelo povo escolhido viesse sobre a vida deles. Por quê? Porque eles não tinham mais comunhão com Deus. Eles viviam segundo as suas práticas, segundo os seus costumes, né, sem a direção do Senhor. E aí, quando isso acontece, a ira cai sobre a vida deles. Mas, como o povo gibeonita se arrependeu, reconheceu quem era Deus, Deus não permitiu que eles fossem afligidos. Porque Deus poderia ter endurecido o coração de Josué e falado: ó, você não desce lá, porque os gibeonitas até ontem não me adoravam. Agora quer se mostrar que me adora, só porque veio a luta, né? Só porque olha como Deus é, né, igreja? Deus não pensa como nós, né? O olhar de misericórdia do Senhor é tão grande que a gente não... Por isso que a gente não pode apontar, julgar piorou. Porque assim, é Deus que trata cada um, e Deus tem um amor por cada um, que é um amor, né, ágape, um amor que não se explica. Então a gente vê a pessoa ali no erro, mas a gente não pode apontar. Porque como os gibeonitas viviam no erro até um dia atrás, no outro dia Deus foi lá e deu a salvação para todos eles, porque eles se arrependeram. Então o tempo é do Senhor, as vidas, as almas são do Senhor. O nosso papel como cristão é amá-los, independente do pecado que eles estão cometendo. A gente não ama o pecado, mas a gente ama o pecador. Assim como Deus amou, a gente tem que amar. E quando a gente ama, a gente ora, a gente não fala mal, a gente não amaldiçoa. Não é verdade? A gente não aponta, a gente não exclui. Quantas coisas que a gente não faz se a gente ama. Por isso que nós temos que, né? Quando fala assim que a gente tem que se parecer com Cristo, é nessa situação, né? Por mais que tenha uma pessoa que te persegue, por mais que tenha uma pessoa que não gosta de você, que fala mal de você, o nosso olhar para ela tem que ser diferente. Porque a gente sabe que Deus a ama. Deus não ama o pecado que ela comete. Deus não ama a situação que ela está. Mas Deus a ama. Então a gente, como, né? Como somos a imagem e semelhança de Cristo, temos que andar como Ele andou e fazer o que Ele fez. Como Ele amou e intercedeu, nós amamos e intercedemos, né? Não quero falar para os irmãos, vive abraçado, não. Mas tem que tratar com respeito, né? Não pode caluniar, não pode falar mal. Deus não nos toma por inocente, porque a gente conhece quem é Deus e o amor que Ele tem por cada um de nós. Parei em qual versículo, igreja? 28. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu ao fio da espada, destruiu o seu rei, a eles e toda a alma que havia lá, nada deixou de resto. Então, aqui a Bíblia vai falar, eu nem vou ler todos, igreja, porque na verdade são esses 5 reis que estavam aqui na cova, né? Só que aqui vai falar, no finalzinho, que também veio mais 2 reis a mais e se juntaram com eles e Deus também exterminou, tá bom? Então essa parte aqui é um resumo, vai falar sempre assim, então Josué no 29, e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna, e também o Senhor deu na mão de Israel, a ela e o seu rei, feriu o fio da espada, a ela e toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera o rei do Jericó. Então aí vai falar também de Laques, vai falar de Orão, que é o rei de Gézer, de Eglon, né, que sitiaram e pelejaram, de Hebron pelejaram contra ela, Débora pelejou contra ela. Então aqui a gente vê que mais 2 reis se uniram contra aquele povo e Deus deu a vitória ao povo de Israel. Porque Deus é aquele que peleja por nós, amém? No capítulo 11, vai dizer assim, versículo 1. Sucedeu depois disso que ouvindo Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, ao rei de Acazaf, e aos reis que estavam ao norte das montanhas da campina para o sul de Quinerete, nas planícies em
Nofote Dor, da banda do mar. Aos cananeus do oriente, do ocidente, os amorreus, heteus, os ferezeus, jebuseus, das montanhas, e os heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Então esse aqui é o povo que sobrou. Saíram, pois estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram, vieram, se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimará fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até o Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-no até que não lhe deixaram nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. Aqui, igreja, tem algo bem interessante, né? Que os restos dos povos que existiam naquele lugar veio tudo contra, se juntaram contra o povo de Israel novamente. E aí Deus dá aqui uma ordem. Ele fala aqui no versículo 6: não temas diante dele, porque amanhã esta mesma hora eu darei feridos diante de ti. Os seus cavalos jarretarás é tipo amputarás, aniquilarás, matarás, alguma coisa dessa maneira. E os seus carros queimará fogo. Então Deus ali dá uma ordem para Josué. E a partir do momento, igreja, que eu creio, né, que Josué ele estava vivendo tanta intimidade com Deus, de todas as lutas que ele estava passando para poder estar conquistando aquela cidade que Moisés morreu e deixou sob o encargo dele de conquistar aquelas terras. A comunhão dele era tão grande agora aqui nesse momento com Deus, que Deus fala para ele que ele tinha que matar os cavalos e queimar, né, os carros no fogo. Quando chega aqui no versículo 9, a Bíblia diz assim: e fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou a fogo. Ou seja, nenhuma vírgula a mais tem. Ele fez exatamente o que Deus pediu. Os cavalos eles não poderiam estar levando para a terra, né, para onde eles estavam, para poder ser instrumento de, né, até para os soldados lutar, ou para puxar água, ou para qualquer outra coisa. Mas porque Deus falou para eles: mata, eles mataram. Taca fogo nos carros, taca fogo nos carros. Se vocês quiserem, vocês fazem outro para vocês, mas esses que estão lá, vocês queimam. E ele seguiu a risca. E a gente lembra, né, no passado, que por muitas vezes Josué não seguiu a risca daquilo que Deus falou, né? Acã não seguiu a risca, pegou a capa da Babilônia, pegou o ouro e a prata, e a Bíblia, né, revela ali que Deus mostrou quem era Acã, que os olhos dele, né, estavam sobre as coisas que Deus tinha pedido para ele não pegar nada de Jericó. Deus deixou bem claro: nada de Jericó você pode pegar, tudo é amaldiçoado, tudo é maldito, tudo é anátema. E aí a Bíblia fala que Acã, ele fala com os seus próprios lábios, fala assim: eu cobicei a capa babilônica, cobicei o ouro e a prata. E aí a Bíblia fala que por causa da cobiça de um deles, trouxe maldição sobre os filhos de Israel. Deus já não podia estar com ele, porque o pecado já estava dentro do arraial. E aí a Bíblia foi mostrando, Deus foi mostrando quem que era, a tribo que era, até chegar em Acã e ele confessar com seus lábios. E a Bíblia diz que ele e toda a sua família, e todos os seus animais, tudo que ele tinha, foi colocado para fora da cidade e apedrejado. Depois está com fogo em tudo. Aí a ira do Senhor se bradou daquele lugar. E aqui a gente entende que Josué, ouvindo afinadamente tudo que Deus falava, direitinho, cada vírgula, ele começou a cumprir cada vírgula que Deus pedia. A cidade de Ai, o que Deus falou? Falou assim: tudo que tiver lá dentro vocês podem pegar, é tudo de vocês. Todos os despojos, é animal, é as coisas de ouro, tudo é para vocês. Agora aqui ele fala: ó, os cavalos e os carros não. Ele foi lá: os cavalos e os carros não. Nós temos que aprender com o Senhor a ser obediente em tudo que Ele nos pede. Porque é o que eu falei, o Senhor Ele pede para nos testar. Porque
porque a gente vê que Acã não precisava ter pego nada, porque na outra cidade Deus ia dar tudo. Então, Deus nos testa aqui no mínimo, para ver se a gente é fiel naquilo que a gente tem sido testado. Se a gente for fiel naquele pouco que Deus tem nos testado, o Senhor vai nos dar um muito. E aqui, novamente, Deus testou Josué e falou para ele, olha, os carros e os cavalos não peguem. E o Josué foi lá e cumpriu a risca de tudo aquilo que Deus falou. E isso aqui, né, veio ficar gravado no nosso coração. Se Deus tem pedido algo, né, sempre uso o exemplo do irmão David, né, que sentiu no coração, que Deus tocou no coração dele, de não usar mais camiseta de Marvel, desses, né, dos heróis. É ele Deus, a particularidade dele com Deus. Deus, ele não pediu isso para mim, não pediu para você, não pediu para você, mas pediu para ele. Então, que ele seja fiel com o pouco que Deus pediu. Eu já falei para vocês também, já fiquei um tempo sem usar calça, Deus me cobrava, não podia usar. Não podia, eu sentia uma dor, um aperto no coração, não podia usar calça. Hoje eu uso e o Senhor não toca mais no meu coração. Não porque eu ouço Deus, não, porque eu passei pela prova. O Senhor me pediu para não cortar o cabelo. Durante 3 anos fiquei sem cortar o cabelo. Foram provas que o Senhor vai nos pedindo. E que a gente esteja atento, porque o Senhor, ele pode pedir muitas outras coisas. O Senhor, ele pode pedir oração, o Senhor pode pedir jejum, o Senhor pode pedir mais comunhão com Ele. Isso é a todo tempo. Mas às vezes o Senhor quer que você faça um propósito com Ele, Ele está falando no teu coração e você tem recuado, tem, né, deixado para segundo plano. Então, ouça, esteja atento àquilo que o Senhor está falando com você. Porque quando o Senhor está falando com você é porque Ele quer que você dê mais um passo. E aí Ele te põe à prova naquilo que Ele está pedindo para que você suba mais um degrau daquilo que Ele quer da sua vida. Aí aqui eu quero ler o 12, né? Que fala assim, ó. E Josué tomou todas as cidades desses reis, todos os seus reis, e os feriu o fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Aqui fala que ele pegou todas as coisas. E agora aqui no 15, que eu vou ler até o finalzinho para terminar, porque falta um pouquinho tempo. 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez, nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas de todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do Monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas. Então a gente vê que Deus, ele deixa aqui bem claro que não houve paz. Lembra que eu li lá em Deuteronômio, parece, né? Não me recordo mais, que aquele que Deus deixou lá como um decreto, que toda a cidade que eles fossem invadir, que antes deles entrar na cidade, eles tentassem paz com aquela cidade. Se aquela cidade não quisesse paz com eles, se levantasse contra eles em guerra, aí eles poderiam invadir a cidade e matar os moradores. Então, Deus deixa bem claro aqui que ninguém quis paz. Quem quis paz? Os gibeonitas. De uma maneira meio atrapalhada, trazendo mentira dos gibeonitas para os filhos de Israel. Mas ele, na verdade, os gibeonitas ali fez com que o povo de Israel cumprisse uma ordenança do Senhor lá em Deuteronômio. Que o povo que quisesse fazer paz, é para eles ter paz. Agora aqui, 20. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse. Então Deus fala que todas aquelas nações que estavam ali, Deus endureceu o coração daquele povo. Para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, ou seja, para que o povo de Israel, para que Josué não viesse ter pena daquelas pessoas, né? Então Deus já permitiu mesmo que o coração do povo ficasse duro e eles realmente se revoltassem contra o povo de Israel, para que o povo de Israel não viesse ter dó e não matasse aquelas pessoas que moravam ali. Mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Derbe, de Anabe, de todas as montanhas de
Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Então, aqui, igreja, acabou. Aqui findou, aqui o povo de Israel conquistou todas as cidades. Deus ali colocou um ponto final nas guerras que o povo de Israel tinha. Então, nesses trechos a gente viu como foi a estratégia do Senhor para que o povo de Israel conquistasse toda a terra de Canaã. Agora, mais para frente, eu vou estudar alguma coisa aqui para a gente começar a falar, porque vai falar agora, todo o capítulo de Josué agora, até o final, fala das terras, que eles lançam sorte, quem vai ficar com uma terra, a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, então eles vão lançando a sorte ali e vai falando em que parte do território de Canaã ficou para cada tribo. Então isso para nós não é necessário. Eu acho que é necessário só até aqui, mas vocês, em nome de Jesus, leiam em casa todo o capítulo de Josué. O finalzinho fala da morte de Josué, tá? Talvez eu leia alguns versículos no final, no próximo estudo, mas aí eu vou orar a Deus e vamos ver o que a gente fala agora, tá bom? Porque tem a parte das conquistas da terra, e isso eu acho que é uma coisa que vocês podem, estar estudando em casa, a partir das conquistas, tá bom? Aí nós oremos, em nome de Jesus, e aí vamos ver o que a gente fala. Se alguém tiver alguma sugestão do que a gente traz, se alguém tem alguma dúvida de algum livro, pode falar, tá bom? Lança aí no grupo, fala comigo e a gente vê o que a gente traz, tá bom?